Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui com a nossa atividade de língua portuguesa, na página 73, e vamos falar um pouquinho sobre a separação de sílabas na escrita, tá? E nessa página aqui tá focando bastante na letra cursiva também, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar, tá? Principalmente com aqueles que ainda não estão escrevendo totalmente com esse tipo de letra. Essa semana eu vou mandar uns vídeos a mais aí para estar reforçando isso, tá joia? Então vamos lá, ó. Observe o fim das linhas desse trecho do Diário de Julieta. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho, ele, né? Aí, pessoal, tem os espaços em laranja. Eu não vou ler tudo porque a gente já sabe sobre essa parte do diário. A gente já leu esse diário em outras atividades anteriores, tá bom? Então, eu vou passar aqui já para a observação que a gente tem que fazer. Veja onde estão as marcas laranja sobre o espaço que sobra no fim das linhas. Se Julieta quisesse escrever até o final da linha, poderia ter optado por separar a sílaba das palavras assim. Então vamos lá, ó. Quando Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos. Então ela separou. Então, para a gente poder também, quando a gente está escrevendo, né, e a gente percebe que vai faltar espaço na linha, existem regras para a gente separar essas sílabas. Então, no caso, a gente separa, coloca um tracinho e continua na linha abaixo, tá? Então, aqui tá correto, ó. Colocou cabelos, continuou na outra página. Para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho, né? Então, aqui, note que a palavra gostava, a letra S, pessoal, ela ficou junto com a sílaba go. Por quê? Porque eu falo gostava. Então, eu não poderia colocar somente go aqui e o S lá embaixo, junto com a sílaba tá e vá. Tá? Existem regras que precisam também ser respeitadas na língua portuguesa quanto à separação de sílabas. Vou continuar. Tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois, descobri que Romeu, né, e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. Então, observe também. Aqui no caso da última, Romeu também se separou, né, através da separação de sílaba correta, tá? Colocou o R e o O, tracinho, e o meu na linha abaixo. Vamos para a próxima página. Então, pessoal, na próxima página tá pedindo para vocês fazerem a atividade, tá? E o exercício, inclusive, está em letra cursiva, que é a letra de mão. Então, quem já faz, ótimo. Quem faz, mas tem um hábito, assim, de acabar oscilando, às vezes, eu notei algumas atividades, que tem criança que às vezes faz com a letra cursiva e às vezes faz com a letra bastão, com aquela letra de forma, tá? Precisamos usar mais a cursiva, tá bom, pessoal? É conteúdo do quarto ano, tá? Está bem desenvolvido com a letra cursiva, inclusive ela é primordial para desenvolver a coordenação motora que vocês precisam, a trabalhar agilidade, tá? Então são habilidades que vocês precisam adquirir, tá bom? Quando vocês estão estudando lá desde o primeiro ano até o quinto ano, precisa saber. Depois, futuramente, pode-se escolher que tipo de letra queira usar, tá? Eu conheço pessoas que só escrevem com letra de forma, mas são adultos, mas eles sabem como que se faz com a letra de mão. É importante saber, tá bom? Mas isso aí é uma coisa que eu vou passar depois, especialmente para aqueles que estão com mais dificuldades. Eu vou mandar uns vídeos extras aí, aguardem que até essa semana eu vou mandar. Então vamos lá. A participação de palavras é indicada com um hífen, que é aquele tracinho, né? No final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte, então eu continuo lá embaixo, tá? Lembre-se do que estudou na unidade anterior. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Então, a primeira regra:
pronuncie a palavra de forma natural para perceber em quais sílabas ela se divide. Então, número 1. Separe as sílabas de algumas palavras do trecho do Diário de Julieta. Então, vamos lá. Cabelos. B. Gostava. C. Romeu. Então, vocês vão colocar separado aqui em sílabas, tá? Quantas sílabas está a palavra cabelo? Vocês vão escrever abaixo com letra cursiva, tá bom? Depois, B. Gostava e Romeu a mesma coisa. Número 2. Veja as possíveis separações de cada palavra cabelos no fim da linha. Então, por exemplo, se for no começo da linha, eu posso escrever tudo junto, né? Se eu tiver lá no finalzinho, outra situação aqui, ó, da outra linha aqui, ó, então eu comecei a escrever cabelo, só cabe o K. Coloco o hífen, que é o tracinho, e coloco belos. Aqui é diferente, cabe o KB, põe o hífen e coloco los na linha. Esse é um exemplo, tá bom? Aí, vocês vão fazer o mesmo aqui, ó. Faça o mesmo com as palavras a seguir. Escreva todas as possibilidades de separação. Então, como que vocês vão começar? Primeiro, vai colocar gostava, né? Depois aqui, igual na palavra cabelo, vai colocar go e depois tava, né? Depois aqui embaixo vai colocar gostava. Então, as possibilidades que tem de acordo com a sílaba. Então, na palavra gostava, quantas sílabas tem? Né? Observe, isso é coisa que a gente faz lá no primeiro aninho, quando está começando a alfabetização, né? Então, gostava, quantas vezes abre a boca para falar? 3, tá? Então, são 3 sílabas que a gente fala que é uma palavra trissílaba. Depois a palavra Romeu, depois a palavra descobrimento e personagem, e assim por diante. Vamos para a próxima página. Aí, no número 3, né? A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas como se estivessem no final da linha. Então, a palavra gatinho, né? Companheirismo, descida, disse, palha, beterraba, escrita, né? Implicante e, por último, aqui, aquarela. No quadro a seguir, algumas regras de separação dessas sílabas. Complete a coluna da direita, separando as sílabas das palavras que você leu. Elas devem ser escritas na linha correspondente à regra da separação das sílabas aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Não se separam palavras, né? Então a gente não vai separar, quando a gente encontrar uma palavra, não vai se separar quando tem CH, LH, NH, GU e QU. Então, por exemplo, na primeira palavra é o que? Gatinho, certo? Percebam que o NH, ele está onde? Ele ficou junto, NHO, tá? Então, essa palavra vai entrar em que lugar? Vai entrar na primeira aqui, ó, NH. Então, você vai colocar a palavra gatinho aqui. Qual outra que tem NH? Vocês vão buscar lá em cima. Tá bom? Qual outra que tem LH? E assim por diante. Depois tem, não se separam também, os encontros de consoantes. Então, quando eu tenho duas consoantes juntas, né? Com L, no caso aqui é com L, então BL, CL, FL, GL, PL, TL, né? E consoantes com R também. BR, CR, DR, FR, GR e PL. Quais os casos aí das palavras que tem essa regra aqui em cima? Se a gente for olhar aqui, ó, a palavra, olha aqui, ó, implicante. Percebe que aqui tem PL? Então ela se encaixa. Então a palavra implicante, vocês vão colocar aqui embaixo, ó, porque ela vai entrar na regrinha do PL. E por último, separam-se as letras SS, RR, SC, né? S cedilha e XC. Então, essas palavras também a gente separa, elas não ficam juntas, tá? Então, se a gente voltar no quadro lá em cima, a palavra disse, olha como ela foi separada.
É uma palavra que tem dois S's, porém um S fica numa sílaba e o outro S fica na outra sílaba. Combinado? Então, ela entrou nessa regra aqui. E quais as outras palavras também que vai se encaixar aí? Né? Tem palavra com RR, tem palavra com SC, S, C cedilha, X, T. Vocês vão procurar lá e vão colocar aqui. Joia? Número 4. Para exercitar mais um pouco o que você estudou, separe as sílabas das palavras a seguir de diversas formas quando for possível, tá bom? Então, vocês vão separar na medida que for possível. Então, é só vocês olharem também aqui a quantidade de sílaba. Então, quebrado, como que eu consigo separar? Colocando o que aqui e o brado aqui embaixo. Depois, ao contrário, né? Quebrar, do. É a mesma regrinha que a gente estava fazendo lá atrás, tá? Aqui eu consigo fazer até 3 possibilidades, porque ela é uma palavra trissílaba. Na palavra descer, eu consigo fazer até quantas possibilidades? Descer. Isso, até 2 possibilidades, porque é uma palavra de sílaba. E assim por diante. Para a próxima página. Aí vai continuar aqui, pessoal. Ainda continua aqui o exercício, tá? Com outras palavras: agradecimento, passagem, programa, atleta, prateleira e guitarra. No final, tem uma historinha aqui, ó, né? Assim também aprendo. Será que é natural nascer em uma gaiola? O que você acha? Eu vou ler do meu livro, porque daqui da imagem eu não estou enxergando, pessoal. Ó, prenderam você? Não, eu nasci aqui. Quer ver como que é aqui fora? Aí vai para fora. Gostou? Gostei. Mas não tem perigo? Tem. Prefere a gaiola, né? Então também é uma historinha aqui, né? Só para reflexão, tá bom? Então essa é a nossa aula de língua portuguesa da semana. Boa semana para vocês. Façam atividade com capricho. Disciplina aí na letra cursiva, pode ser um pouco difícil no início, tá? Mas isso requer treino, é igual jogar videogame. Quando vocês começam a jogar videogame, vocês não vão perdendo as primeiras aí? Depois vocês vão treinando, ficam horas lá se dedicando, até vocês conseguirem, né? Ir passando de fase, conquistando mais coisas, né? E começando a gostar do jogo. A letra cursiva é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Beijo para vocês e boa semana!